Oi, turma, tudo bem? Já quero começar esse vídeo pedindo desculpa a vocês que eu cometi um erro durante a aula. Eu acabei começando a aula de primeiro ano com conteúdo que era para ser de segundo, acabei confundindo as turmas. Já deixo aqui meu pedido de desculpa e já fazendo esse vídeo já para compensar o tempo perdido, não prejudicar ninguém devido à minha falha, né? Pronto, no primeiro ano a gente inicia o estudo da física com o estudo aos movimentos, que eu vou tentar ser bem claro aqui para não ficar nenhuma dúvida, ok? Vamos lá. A primeira ideia de movimento que a gente tem é que o movimento é relativo. Ele depende da posição que eu estou olhando do meu objeto, ou seja, para alguém um objeto pode estar em repouso, para outro esse mesmo objeto está em movimento. Então a gente já considera esse movimento um movimento relativo, ok? Bem aqui na parte de baixo tem uma charge até cômica, dizendo o seguinte: eu mandei você se movimentar um pouco, e o gato lá continua deitado. Obviamente, John não está levando em conta a rotação da Terra. Então, na cabeça do John, que é o dono do gato, você está vendo o gato parado, e a ideia é que o gato está colocando aquele sem movimento junto com a Terra. Então, temos aí a ideia de movimento relativo. O que é movimento relativo? O que é referencial? Né? O movimento ele depende do referencial. O que é esse referencial? Esse referencial nada mais é o ponto de onde nós estamos observando. Dependendo de onde nós estamos observando, nós podemos ver um objeto em movimento ou em repouso. O objeto está em movimento quando a sua posição varia em relação ao referencial. Ou seja, eu estou vendo um objeto em diferentes posições. Quando esse objeto está sempre na mesma posição, a gente considera que esse objeto está em repouso, ok? Então o corpo está em repouso quando, num determinado intervalo de tempo, sua posição não varia em relação ao referencial, e está em movimento com sua posição varia em relação ao mesmo referencial. E referencial nada mais é do que o ponto onde se observa um determinado evento, ok? Ou um observador de um determinado evento. Vemos aqui, temos um observador aqui na margem do barquinho, do rio, e vemos aqui um observador dentro de um barquinho, né? Então temos dois observadores. Então, para o observador aqui que está na margem do rio, os ocupantes do barco estão em movimento em relação ao observador, porque tem um observador aqui à margem do rio, está vendo o outro se movendo ao longo do tempo. E para o ocupante do barquinho, o segundo ocupante está em repouso em relação ao primeiro, porque temos dois observadores aqui, dois ocupantes, dois navegantes sentados aqui no barco, e um está observando o outro sempre na mesma posição. Ou seja, esse ocupante aqui está vendo esse outro na mesma posição, então para um em relação ao outro estão em repouso, ok? Então vemos aí o conceito básico de ponto material. Ponto material é todo o corpo cujas dimensões são desprezíveis em relação à situação envolvida. Exemplos aqui, a Terra movendo-se em torno do Sol. Então a dimensão da Terra, em comparação à distância com que ela se move, não diz efeito nenhum, ou seja, pode ser totalmente desprezível. Um caminhão viajando entre duas cidades distantes. A distância entre o caminhão e as duas cidades, o tamanho e o comprimento do caminhão em relação à distância entre as duas cidades, também pode se tornar desprezível, ok? Nós temos aí cidades em centenas de quilômetros, enquanto o caminhão é em alguns metros, então pode ser desprezível, certo? Uma balsa se movendo ao longo de um rio e outras coisas podem ser desprezíveis, ok? E corpo extenso
é toda dimensão, é todo corpo cujas dimensões são comparadas às escalas envolvidas. Em alguns casos, ela pode ser até desprezada. Nesse caso, elas não podem ser desprezadas. Então, é uma situação em que eu tenho que considerar o tamanho do meu objeto, a Terra em relação à Lua, o movimento do caminhão saindo da garagem, ou seja, comparando o tamanho da garagem com o tamanho do caminhão, eu tenho que levar em consideração os dois, e a pessoa entrando, em uma balsa e etc. A balsa aqui é um barquinho pequeno, então, pessoa dentro do tamanho da pessoa no barquinho tem que ser levado em consideração. Então, vamos notar aqui a figura. Eu tenho aqui um ônibus, certo? Numa estrada, então, relação do tamanho com a relação da estrada não quer dizer nada. Ou seja, pode considerar posso marcar um ônibus na estrada como um ponto, como é feito no GPS, e aqui um ônibus na rodovia, eu tenho que considerar ele, todo aquele tamanho que ele tem, para eu poder calcular, para se considerar a manobra a ser feita, ok? O movimento dele a ser feito tem que se considerar o tamanho dele, certo? Um conceito que a gente usa muito na física é o conceito de trajetória, que trajetória nada mais é do que o movimento que um corpo exerce, certo? No caso aqui, nós temos aqui essa trajetória também pode ser relativa, temos aqui o movimento do avião e o movimento do caixote, dessa caixinha que está caindo, que para o ocupante do avião, o movimento é simplesmente um movimento vertical, e para quem está aqui sentado, do lado de fora do avião, descreve o movimento de uma parábola, ok? O objeto, ao mesmo tempo que está se movendo na vertical, está se movendo na horizontal. Alguns conceitos que envolvem medição, que são o conceito de posição. A posição de um corpo é a distância em relação ao ponto de origem, ou seja, a posição em relação ao referencial, ok? No caso, o meu referencial está aqui no ponto 0, no ponto D, ok? Então, eu digo que o x está na posição menos 2 metros, a medida que é metros. Por quê? O objeto y na posição 1 metro e no objeto z na posição 6 metros. Esse sinal negativo quer dizer sentido. O que é isso? Quer dizer que os objetos que estão à direita vão ser positivos e os objetos que estão à esquerda vão ser negativos, ok? Então, temos aqui o x, por estar à esquerda da origem, tem sinal negativo, e os outros dois, por estar à direita da origem, vai ter sinal negativo. Desculpa. O objeto x está à esquerda vai ser negativo, e os outros dois, por estarem à direita, vão ter sinais positivos, ok? E a posição, na maioria das vezes, grande maioria das vezes, é representada aqui pela letra S, que essa letra S vem de espaço, de space do inglês, ok? Por que é S? Está aqui a razão, no espaço em inglês, ok? E duas grandezas que realmente confundem muito é o deslocamento escalar, que deslocamento é a variação de posição, ou seja, a posição final menos a posição inicial. Sempre que aparecer esse delta na física é posição, ou é variação, ou seja, vai ser o final menos inicial. No caso, ΔS é a posição, então vai ser a posição final menos a inicial. E a distância percorrida é o comprimento do trajeto descrito pelo móvel. Ok? Então, a distância percorrida ela não admite sinal negativo, vai ser uma grandeza que só admite aí sinais positivos, enquanto o deslocamento pode ser tanto positivo ou negativo, dependendo do sentido. Que eu vou começar a mostrar a partir de agora, ok? Certo? Nós temos aqui o exemplo bem simples, nós temos o objeto saindo do ponto A, do ponto B até o ponto J, certo? O ponto J aqui é de menos 2 e o ponto J de 6 metros. Ok? O deslocamento dele
vai ser a posição final menos a inicial, onde a posição final aqui é 6 e a inicial é menos 2. Então, 6 menos 2, menos com menos dá mais, então 6 mais 2 igual a 8 metros. Nesse caso aqui, como a trajetória é retilínea, o deslocamento vai ser a mesma distância percorrida, ok? Ou seja, o objeto vai se mover em linha reta, então essa distância aqui do ponto menos 2 até o ponto menos 6 vai ser o mesmo deslocamento, ok? Só que na segunda situação, eu tenho um objeto saindo do ponto J e indo até o ponto G, ok? Nós temos aqui basicamente a mesma situação, só que quando a gente calcula o deslocamento, ele tem um resultado negativo. Então, pronto. Para calcular o deslocamento é a posição final menos a inicial, em que a posição final é 3, onde o objeto termina, e a posição inicial é 6, que é onde o objeto começa. Então, 3 menos 6 dá menos 3. O deslocamento pode dar negativo? Pode sim. Quando o deslocamento dá negativo, quer dizer que o objeto está indo ao contrário do referencial, certo? Quer dizer o quê? Que o referencial está indo para a esquerda, no caso aqui, o referencial está sendo positivo para a direita e meu objeto está indo para a esquerda. Então, por o deslocamento está negativo por isso, ok? Então, ele está indo para a esquerda enquanto o referencial é para a direita, ok? E a distância percorrida nesse caso vai ser o mesmo valor do deslocamento, só que sem o sinal negativo, ou seja, a distância percorrida aqui vai ser o módulo do deslocamento, ou seja, o mesmo valor, só que sem o sinal negativo, ok? E situação, objeto saindo do ponto J. Houve uma erro de digitação, mas o objeto saindo do ponto B, indo até o ponto J e voltando ao ponto G, ok? Ele vai seguir 2 percursos, só que no deslocamento só me interessa a posição final e a posição inicial. No caso, a posição final é 3 e a posição inicial é menos 2. No caso, 3 menos 2, menos com menos dá mais, então 3 mais 2 igual a 5 metros. E a distância percorrida nesse caso, nós vamos considerar a ida do ponto B até o ponto J, que no caso dá 8 metros, e a volta que é de 3, no caso do ponto J até o ponto G, ok? Em 8 mais 3, 11 metros, ok? Então, na segunda aula, a gente vai tratar sobre velocidade, ok? Velocidade nada mais é do que a rapidez com que o objeto se move, certo? Que no caso de velocidade média é o deslocamento dividido pelo intervalo de tempo, certo? A gente tem uma maneira bem simples de mudar essas unidades. As unidades mais usadas são o metros por segundo e o quilômetro por hora, que para mim transformar de metros por segundo eu multiplico por 3,6, de metros por segundo para quilômetro por hora, e quando é no sentido contrário eu divido por 3,6. Ou seja, eu quero transformar quilômetro por hora em metros por segundo e divido por 3,6, ok? A velocidade instantânea, quando você tem um intervalo de tempo muito curto, quando a gente diz que o tempo tende a zero, ok? E temos a velocidade relativa, que quando os objetos
é a velocidade de um objeto em relação ao outro, que quando eles estão em mesmo sentido, essa velocidade se soma. Perdão, a velocidade relativa entre um e outro é a diferença de velocidade, e quando eles são em sentidos contrários, essa velocidade se soma. Ok? Pessoal, quem tiver dúvida pode me procurar aí no WhatsApp, que eu explico isso de novo, ok? Quantas vezes necessário. E próxima aula a gente se encontra para tirar qualquer dúvida que tenha ficado, ok? Eu vou deixar uma atividade simples aí para vocês fazerem com alguns exemplos, ok?